Bom, a gente vai falar aqui sobre uma notícia a respeito de agrotóxicos. O Ministério da Agricultura lançou nesta quinta-feira o Programa Nacional de Habilitação de Aplicadores de Agrotóxicos, também chamado de Programa Aplicador Legal. A medida é prevista no decreto número 10.833/2021, que determinou a criação de registros de aplicadores com a obrigatoriedade de treinamento para os profissionais aplicadores em campo. Até 2026, estima-se a capacitação e registro de 2 milhões de agricultores. Haverá, de acordo com esse plano, um cadastro nacional da saúde desses trabalhadores para o monitoramento. Vou fazer aqui uma análise crítica, né, sobre este plano, né, esse aplicador legal. O nosso convidado é o Leonardo Melgarejo, engenheiro agrônomo, mestre em economia rural, doutor em engenharia de produção, membro do movimento Ciência Cidadã. Oi, Melgarejo, bom dia, prazer em revê-lo. Oi, Marilu, bom dia a todos e todas que nos acompanham. Antes de falar dos venenos, que matéria boa essa com a Ivone Silva, né? Ela tem toda a razão. Essas pessoas que representam a sociedade, que estão em postos de decisão, não podem ser homofóbicas, não podem desprezar a mulher e não podem, de forma alguma, emitir políticas e informações enganosas como essa da ministra, que, com todo o nosso respeito por ser mulher, faz afirmativas que são, no mínimo, discutíveis. Veja, ela diz que vai aumentar a segurança dos alimentos se o agricultor souber aplicar direito um veneno. Mas a maior parte dos venenos que os agricultores aplicam são produtos sistêmicos. Mesmo que o agricultor tivesse protegido, que é uma coisa muito difícil de aceitar com essa informação, o veneno que fica dentro da maçã, que fica dentro do tomate, que fica dentro do grão de arroz, ele está lá dentro. E o consumidor não vai ter proteção nenhuma a respeito disso. O mesmo Ministério da Agricultura, que diz que até 2026 vai educar, vai ensinar 2 milhões de agricultores, deixa de informar que nós temos no meio rural quase 30 milhões de pessoas. E que mesmo que eles conseguissem dizer para os agricultores, para 2 milhões, para quase metade dos pequenos agricultores, que eles devem usar aquela roupa de astronauta, tipo escafandro, tipo mergulhador de profundidade no sol, os agricultores vão ter dificuldade de se proteger comprando equipamentos que estão muito além da sua capacidade. Veja o que a Silva falou, a presidente do sindicato. 87% dos brasileiros estão endividados. Como vão comprar esses equipamentos que são inaceitáveis de uso no sol forte? A alternativa que nós temos é, primeiro, evitar o uso qualquer de veneno. Segundo, acabar com essa decisão do Ministério da Agricultura que permite aos agrônomos recomendarem e aos agricultores utilizarem misturas de veneno. Porque ela sabe, todos sabemos, que os estudos de toxicidade dos agrotóxicos realizados pela Anvisa são feitos 1 a 1. Então, se o produto 1, a Anvisa diz que até uma determinada quantidade faz bem, não faz mal para os brasileiros, e nós temos sérias dúvidas a respeito desses limites de segurança que a Anvisa apresenta, a definição de um limite para o produto A e a definição de um outro limite para o produto B não devia permitir que os dois fossem usados misturados, porque A vezes B nós não sabemos o que dará em termos de toxicidade. E a ministra que diz que está aumentando a segurança de todos nós, dizendo para os agricultores que cuidados ele deve ter na aplicação, autoriza os agricultores a misturarem coisas que não poderiam ser misturadas, porque nós não temos conhecimento a respeito dos impactos sinérgicos desses produtos. Exato, Melgarejo. Desculpa só te interromper, mas você vai lembrar o que você acabou de falar aqui, que você queria falar, você vai lembrar daqui a pouquinho, pode ser? Claro, eu só vou colocar um trecho, o que eu vou fazer agora? Para quem não acompanhou a cerimônia, né? Enfim, nós acompanhamos, nós vimos o que a ministra falou, mas muita gente não sabe, né, exatamente o que ela falou durante essa cerimônia. Eu vou aproveitar aqui, vou falar um pouquinho o trecho aqui, enfim, eu vi a cerimônia e vou colocar aqui a fala da ministra, inicialmente, inclusive para as pessoas
compreenderem o que a ministra falou e porque você já está rebatendo, né? Vamos lá aqui, Melgarejo. A Tereza Cristina, ministra da Agricultura, ela disse que modificando a desinformação que existe em relação ao agrotóxico, a esse segmento, a Anvisa sempre está presente, né? Ela disse que aprovou 945 produtos, sendo 1/4 deles de formação biológica. Foram 240 agrotóxicos biológicos, segundo ela, incluindo 109 destinados à agricultura orgânica, e diz que produtos biológicos também são agrotóxicos. E que a precaução sobre a saúde humana deve ser sempre ressaltada, daí a necessidade da capacitação especial daqueles autorizados para aplicar esse defensivo agrícola. Capacitar aproximadamente 2 milhões de agricultores e trabalhadores rurais. Esses cursos de capacitação já existem, segundo ela, mas não havia base de dados aí centralizado. Aumentar a proteção do aplicador, do meio ambiente e da segurança dos alimentos, que você já rebateu, inclusive, né? Os problemas que identificamos no Brasil, segundo ela, em relação aos defensivos agrícolas, estão relacionados ao uso errado ou o desvio do uso. Essa é uma iniciativa que reforça a sustentabilidade da agricultura brasileira, segundo ela. Tereza Cristina disse ainda que a agricultura agradece o apoio de vários setores, entre eles o IBAMA e a Anvisa, que colaboraram com as diretrizes desse programa, do aplicador legal. E que esse dia, ontem, seja um marco na agricultura brasileira e acabar com a desinformação que é passada, às vezes, de forma desonesta aos consumidores brasileiros. Bom, então, dando sequência, Melgarejo, vamos continuar aqui a análise crítica a respeito dessa fala da ministra? Muito bom tu ter, de fato, trazido o ponto focal que nos interessa aqui. Vejam, a ministra diz que o problema vai ser resolvido agora com informações que, segundo ela, já existiam. O que não existia, segundo ela, era uma base de dados centralizada. O que para o agricultor, por José da Silva, no interior de Botucatu, significa essa base de dados centralizada? Eu suponho que a ministra está falando de uma coleta de informações que vai mostrar onde as intoxicações estão acontecendo, para que nessas áreas os agricultores sejam chamados a receber informação. E é claro que toda informação só ajuda. Não somos contra qualquer processo de educação em qualquer espaço. Somos contra, sim, informações tóxicas. Informações que iludem as pessoas e que lhes fazem ter uma sensação de segurança em circunstâncias onde a segurança não existe, o que vai aumentar o seu risco. Vejam, a ministra agradeceu ao Ministério da Saúde e ao Ministério do Meio Ambiente pelo auxílio nesses treinamentos. Mas o mesmo Ministério da Agricultura, tutelado por essa ministra, no pacote do veneno, que está em tramitação, que já foi aprovado na Câmara Federal e que agora esperamos não seja aprovado no Senado, elimina as possibilidades de que o Ministério da Saúde, que é quem entende de saúde e de intoxicação, e que o Ministério do Meio Ambiente, que é quem entende de problemas para o ambiente, tomem parte ativa e forte nos processos de liberação de agrotóxicos. Isso fica... Não, eles não vão ter o poder de decisão, é isso? Pois eles vão poder opinar, dizer eu acho, mas não vão ter oportunidade que tem hoje de proibir o uso de determinados agrotóxicos, esses que causam câncer, esses que causam disfunção hormonal, que causam alteração reprodutiva, que causam alteração genética, seriam de uso proibido no Brasil. E deixam de ser agora com a opinião predominante e final do Ministério da Agricultura. Então, esse aparente agradecimento é, na verdade, uma forma de nos iludir, de sugerir que esses ministérios estão tendo participação ativa nas decisões. E a informação para uma parcela pequena dos agricultores, num período tão longo de tempo, só vai permitir que esses agricultores tomem alguns cuidados a mais. Não vai fazer diferença para os consumidores em relação àqueles venenos que o Ministério da Agricultura autoriza e que vão vir escondido dentro dos alimentos. Também, é claro, pode impedir que alguns agricultores mais conscienciosos utilizem produtos contrabandeados, que são mais baratos. Mas não vai impedir que esses agricultores utilizem produtos autorizados, que incluem muitos que são proibidos ou de uso não autorizado em outros países exatamente pelos problemas.
E a Anvisa, nas suas avaliações de risco, estabelece limites máximos de toxicidade, limites máximos de risco, que são muito diferentes daqueles limites estabelecidos em outros países para os mesmos produtos. Em alguns casos, os limites estabelecidos em outros países, notadamente na União Europeia, são proibitivos. Existem venenos que são proibidos na União Europeia e existem venenos que não são nem encaminhados para avaliação, porque sabidamente seriam recusados. Esses produtos são baratos, porque não têm acesso a grande parte do mercado mundial. E sendo baratos, eles são deslocados para países onde essas informações tóxicas iludem os agricultores e iludem a sociedade. E sendo mais baratos, eles têm uma atratividade muito grande para quem está preocupado essencialmente com as avaliações de contabilidade, que excluem as preocupações com saúde, que excluem as preocupações com longo prazo. O uso errado também é um eufemismo, porque qual é o uso certo de um revólver? Qual é o uso certo de um veneno? Talvez o uso certo do revólver seja apontar para o lado correto, sob o ponto de vista de quem está atirando, mas nós vemos muitos casos das chamadas balas perdidas. E nós vemos também no Brasil, associado aos agrotóxicos, um crescimento enorme de hospitais de oncologia infantil. O câncer, que era uma preocupação associada à velhice, por degradação normal dos sistemas biológicos, hoje é um problema associado às crianças, à juventude, a organismos em fase de crescimento. Essas distorções decorrem do contato desses organismos em fase de crescimento com substâncias que provocam essas alterações. E nós temos uma gama enorme de agrotóxicos sendo usados no Brasil, que tem essa restrição de uso em outros países do planeta exatamente porque causa essas distorções. Então, o agricultor, vamos que ele conseguisse ser informado a ponto de não se intoxicar. Isso para as crianças que estão sendo encaminhadas para esses hospitais de oncologia, de câncer infantil, não faria diferença. É claro que a proteção dos agricultores é importante, mas é importante também a proteção de todos, e é muito grave o fato de que representantes da sociedade, em espaços de representação, emitam esse tipo de informação que é aparentemente tranquilizadora, mas que é ilusória. E a Ivone Silva está coberta de razão. Nós temos que tomar medidas agora em 2022 para evitar que esses espaços sejam ocupados por essas pessoas, porque elas operam contra os interesses da sociedade. O pacote do veneno, que é o PL 6299 de 2002, que já foi aprovado por 2/3 dos deputados na Câmara Federal, com o apoio da ministra, ele é uma bomba relógio. As pessoas que forem acometidas de dramas desse tipo que eu estava comentando, devem levar em consideração a responsabilidade da ministra e dos seus assessores, porque eles estão apoiando a criação da figura do risco aceitável para câncer, para deformações genéticas, para alterações reprodutivas e outros problemas hormonais. As famílias que se virem acometidas desses casos são aquelas famílias que entraram na faixa do risco aceitável, que com certeza há de ser aceitável para alguns, mas para outros, para os afetados, indica a irresponsabilidade e indica a malícia que existe nesse tipo de medida, que supõe que a informação de alguns que distribuem o veneno vai implicar em maior segurança para outros que estarão em contato com esses venenos. Nós teríamos que revisar toda essa legislação e teríamos que proibir aqui no Brasil produtos que são proibidos em outros locais por precaução com a saúde. E também deveríamos garantir que os riscos de saúde para os brasileiros são considerados equivalentes aos riscos de saúde para os alemães, para os franceses, para os europeus em geral. Essa é uma das responsabilidades do Ministério. Exato. Aproveitando esse gancho, Melgarejo, em relação a esses agrotóxicos, né, que estão no Brasil e estão proibidos, por exemplo, na União Europeia, a gente tem aí justamente a autorização da Anvisa, né? E quem estava nessa solenidade ontem era o Antônio Barra Torres, né? Ele teve uma atuação também importante, né, durante a pandemia,
E agora, na questão dos agrotóxicos, vamos analisar, né? Como é que você também vê esse pronunciamento dele ontem, nessa cerimônia. A gente vai colocar um trecho aqui a respeito dessa fala do Antônio Barra Torres, diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Vamos acompanhar, em seguida quero o teu comentário, tá, Melgarejo? Em primeiro lugar, a Deus Todo-Poderoso, o agradecimento ao seu poder e à sua infinita bondade e misericórdia, traduzidos pelo trabalho das mãos dos produtores rurais do nosso país. Tive hoje aqui o privilégio de conhecer 5. Através dessa nobre estirpe, aquilo que mais nos remonta à base da vida, e toda vez que eu venho a esta casa eu faço essa volta no meu pensamento, de se estamos vivos é porque tivemos a bênção de poder ter em nossa mesa aquele fruto do trabalho dessa mesma nobre estirpe. Que bênção! E quantos hoje não são contemplados por essa mesma bênção? Então a primeira palavra é este agradecimento e reconhecimento a essa nobilíssima estirpe. Ministra Tereza Cristina, que mais uma vez me concede essa oportunidade de tornar o meu dia mais leve, pelo simples fato de vir aqui, como já o fiz tantas vezes. O agradecimento é da Anvisa, é meu pessoal, mas é da Anvisa, na medida em que a inter-relação institucional do Ministério da Agricultura com a Anvisa sempre se deu da maneira mais fluida, transparente, como tem de ser as relações institucionais. Sempre foi assim. Sabemos que a ministra se destina agora a novos desafios, se dedicará a novos passos e, mercê de Deus, possamos continuar contribuindo e mantendo essa tão boa relação. No caso concreto, diante do Programa Nacional do Aplicador Legal, reconhece a Anvisa o reforço à segurança, o reforço aos critérios de identificação e registro de uma parcela muito significativa, essencial, dos trabalhadores ligados a este setor produtivo, que obviamente se reflete também numa segurança muito grande para aquele que é o nosso verdadeiro patrão, o povo brasileiro que recebe essas entregas. Nesse sentido, reitero o compromisso da Agência Nacional de Vigilância Sanitária de continuar em sua missão de identificar ameaças à saúde do cidadão e promover a saúde do cidadão. E muito felizes estamos pelo dia de hoje, pela oportunidade, conforme já foi colocado aqui muito bem por quem me antecedeu, não se trata de uma pedra fundamental, mas já da entrega de um produto pronto que, com certeza, fará jus a esse nascimento tão sólido, tão bem feito, e vai nos ajudar, principalmente agora, em que novamente fantasmas antigos, a guerra fratricida volta a tirar a nossa tranquilidade, mas que no trabalho da entrega do bem, na forma de alimento, nós possamos dar sempre uma resposta de esperança. Muito obrigado, ministra Tereza Cristina, muito obrigado, nobre classe dos produtores da agricultura do Brasil, obrigado às senhoras e senhores. Portanto, está aí a palavra do diretor, né, do diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, Antônio Barra Torres. Melgarejo, enfim, analisa aí a fala desse representante, né, do governo Bolsonaro. É difícil, não é? O sujeito praticamente não fala coisa com coisa, ele é o típico do bajulador. Ficou enrolando. Aliás, o que ele falou de concreto? Ele falou de concreto que não foi lançado uma pedra fundamental, e sim há um produto acabado. O produto acabado que ele fala é esses agricultores que vão ser treinados até 2026. Esse, para ele, é o produto acabado.
é algo que vai acontecer. E ele fala que o caso concreto é reforço aos critérios da identificação e registro de agrotóxico. Se esse reforço é a retirada da função e da importância da Anvisa, esse presidente da Anvisa não deve estar sendo bem avaliado pelos funcionários da sua instituição, quadros de carreira formados com anos de trabalho e pesquisa consistente. Imagina o constrangimento dessas pessoas escutando o seu líder se referir aos agricultores dessa forma elogiosa, mas claramente falsa, e dizer que conheceu 5 membros da nobre estirpe, portanto está satisfeito e honrado com a visita. Por favor, Marilu, eu não gostaria de ter que conviver com esse tipo de pessoa que claramente busca enrolar, espichar a fala, independente da importância que deveria ter o conteúdo do que ele está expressando. No caso, me parece que o Dr. Antônio Barra Torres, nesse momento, ou foi muito infeliz, ou ele é isso aí mesmo, como diz o Leminski. Não há nenhum segredo, está tudo na cara. Basta um pequeno contato com algumas pessoas para que, não só por intuição, mas por observação, você perceba que dali não sai grande coisa. Pelo menos nessa fala desse representante da Anvisa, até a ministra deve ter ficado constrangida, porque ele claramente não traduziu um pensamento concreto que pudesse representar o sentimento da Anvisa em relação a isso. Mas se mostrou uma pessoa bastante agradina. Deve ter muita gente que gosta disso. Tá certo, Melgarejo. Bom, muito obrigada aqui pela sua fala, pela sua análise em relação a esse lançamento desse programa do governo. E é importante, né? A ministra da Agricultura está dizendo que pessoas falam, né, desinformam de forma desonesta, e a gente pôde colocar aqui as claras exatamente sobre este programa, né, esse aplicador legal, o que ele significa. A gente agradece demais você, viu, Melgarejo, por, enfim, fazer essa análise crítica do lançamento desse programa. Parabéns a vocês, nós precisamos desse tipo de informação, nós precisamos da Rede Brasil Atual. Sou um dos teus ouvintes fiéis, Marilu. Grande abraço. Ok, muito obrigada, Melgarejo. Grande abraço para você também. A gente falou aqui com o Leonardo Melgarejo, engenheiro agrônomo, mestre em economia rural, doutor em engenharia de produção, membro do movimento Ciência Cidadã. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.